começar com uma que é o seguinte: qual que é a diferença entre vegetariano e vegano? Bom, a gente tem várias classificações, né? O mundo do vegetarianismo é um mundo que hoje a gente já tem uma grande quantidade de pessoas, né, que excluíram a carne ou os derivados aí animais. Então a gente tem, mas basicamente a gente tem os vegetarianos que cortaram as carnes, né? E a gente tem os vegetarianos estritos, também chamados de veganos, e eles cortam aí todo e qualquer tipo de produto de origem animal, sejam carnes, leite, ovos e também outros produtos, né? Os veganos, eles não consomem couro, mel e outros produtos aí que advêm dos animais, inclusive para qualquer tipo de produto, seja cosmético ou para entretenimento que tenha algum tipo de sofrimento ou exploração animal. Então, não é única exclusivamente para a gastronomia. Não, o veganismo ele vai além da alimentação, né? Ele é um pensamento que o ser humano não deve infligir algum tipo de sofrimento aos animais, seja para fazer um cosmético, para testar um cosmético, ou para fazer algum tipo de entretenimento, como colocar o animal num aquário muito pequeno e sofrer maus tratos. Então, ele vai muito além da dieta. E a dieta vegana, ela é estritamente alimentos de origem vegetal. Uhum. E como é que dá para fazer, por exemplo, uma transição que seja saudável, né? De uma alimentação como a gente está acostumado para uma alimentação vegana? Bom, a gente tem, como eu falei, o mundo do vegetarianismo ele é muito amplo, né? A gente tem as pessoas que cortam apenas a carne vermelha, geralmente iniciam cortando a carne vermelha, ou apenas diminuindo o consumo de carne. A gente tem um grande programa aí mundial, que é a Segunda Sem Carne, que muitas pessoas aderem. Então, um dia da semana não vai consumir carne, por exemplo, né? Então, ela já está ajudando o meio ambiente, já está aí entrando dentro desse mundo. Ela pode começar um dia sem consumir carne e aí depois pode ir se aprofundando nesse movimento. Então, tem gente que corta apenas a carne vermelha, né, as outras consome. Tem gente que já vai cortando todos os tipos de carne, consome só peixe, depois a pessoa para de consumir o peixe, depois, né, tem os ovos, os laticínios. Então, as pessoas que cortam, elas podem cortar gradativamente os produtos de origem animal, seja carne, leite, ovos, ou elas podem fazer um corte abrupto. Isso depende aí da vontade da pessoa. O que é mais importante para a gente fazer essa transição é que essa dieta seja planejada, ela seja consciente e que a gente tenha um planejamento nutricional por trás disso. Uhum. Agora, se está cortando carne, se está cortando, que são as proteínas, né? Qualquer tipo de carne, e o organismo acaba tendo alguma deficiência nesse sentido, né? Então, quais os cuidados que os veganos devem ter aí em relação à saúde na hora que, ou pelo menos a pessoa que quer, né, que decide ser vegana, quais os cuidados que ela tem que ter para não ter nenhuma diminuição em vitaminas e proteínas e minerais que são essenciais para o organismo? Bom, é interessante a pergunta, porque a parte da proteína é o que todo mundo sempre pergunta. Fala, meu Deus, vegano, de onde que ele vai tirar a proteína? A proteína, gente, as proteínas, o nosso corpo ele precisa dos aminoácidos, sejam essenciais aí ou não essenciais, que são pequenas moléculas, né, que vão formar uma proteína. É como se a gente estivesse fazendo um Lego, né? A gente coloca várias pecinhas que vão formar uma proteína. Então, os aminoácidos são isso. A carne, o leite, né, o ovo, eles têm uma proteína completa, que é uma proteína de alto valor biológico, que a gente fala. Então, quando a gente consome esse tipo de alimento, a gente já está consumindo todos os aminoácidos que a gente precisa de uma vez só, em um alimento só. Quando a gente passa para o vegetarianismo, para o veganismo, principalmente, que vão ser apenas proteínas de origem vegetal, a gente precisa de mais de um alimento para pegar todos esses aminoácidos. Então, a gente não vai pegar esses aminoácidos de um alimento só, a gente vai combinar esses alimentos. Mas é possível ter proteínas fazendo essa combinação?
com certeza é perfeitamente possível que a gente faça essa combinação de alimentos e com essa combinação a gente tenha todos os aminoácidos que a gente precisa. A gente tem uma frase, né, que é a complementariedade proteica. Geralmente, quando a gente pega cereais com leguminosas, cereais são o quê? Milho, arroz, eles têm um pouco da proteína e as leguminosas têm um outro pedacinho da proteína. As leguminosas, grão de bico, feijão, lentilha. Quando a gente pega os aminoácidos com as leguminosas, a gente faz essa complementariedade proteica, consome os dois na mesma refeição, aí a gente vai ter uma proteína completa também. Então, é possível ter todos os aminoácidos que a gente precisa, ter a proteína que a gente precisa, exclusivamente de fontes vegetais. Porém, a gente precisa ter esse planejamento e esse conhecimento sobre as proteínas e essa complementariedade proteica. Uhum. Então, é sempre bom ter um nutricionista para ajudar na hora, né? Eu quero ser vegana e faço pela minha cabeça, entro no Google aqui e faço. Não é assim, né, Laila? Não. Com certeza que não. E isso a gente fala, né? Eu sou professora do curso de nutrição e a gente sempre fala isso com todo mundo. O ideal, né, no nosso mundo ideal, seria que todo mundo tivesse um acompanhamento nutricional, porque a alimentação, ela é uma coisa muito profunda, né? E cada pessoa precisa de uma alimentação que precisa ser planejada. Então, o ideal seria que todo mundo passasse por um nutricionista, não só os veganos. Porém, para quem vai excluir algum tipo de alimento, seja qualquer tipo de alimento, eu vou excluir o alimento X ou o alimento Y, ele precisa principalmente, né, nesse caso de exclusão, passar por um nutricionista para a gente fazer uma dieta adequada, tanto pela retirada desse alimento, tanto para outros processos aí que podem estar acontecendo. A pessoa pode ter deficiência de vitaminas, de minerais, ou ter outros quadros clínicos que não estão ligados à carne, mas que também precisam de acompanhamento nutricional. Uhum. E para quem vai se tornar vegano, é necessário ter uma suplementação? Vai depender de cada caso também. Vai depender de cada paciente. A gente tem pacientes, a gente tem hoje, inclusive, atletas de alta performance que são veganos, né? E aí, no caso de atletas de alta performance, sendo veganos ou sendo onívoros, eles vão precisar de suplementos, porque eles têm uma alta performance que não vão conseguir todos os nutrientes necessários aí pela dieta. Mas, com certeza, os veganos, a gente pode fazer um planejamento alimentar que pode precisar ou não de suplementação. A única suplementação exclusiva que os veganos precisam, exclusivamente, realmente precisa, é a de vitamina B12, porque a vitamina B12 ela é exclusiva dos alimentos de origem animal. Então, a vitamina B12 precisa ser suplementada nos veganos, né? E aí, depois de uma consulta nutricional ou uma consulta médica, a gente vai ver se precisa de outra suplementação. A B12, com certeza, a gente já entra, mas a pessoa pode precisar de outra suplementação que a gente vai ver pelos exames bioquímicos. Uhum. E a questão dos produtos e alimentos industrializados para os veganos? Que a gente vê agora que tem várias opções, né? Com certeza. Cresceu muito, né, esse mercado. A gente teve um crescimento de quase 150% desse mercado lá na Europa. Aqui no Brasil também um aumento de 40% nesses produtos industrializados. E antigamente, eu tive uma época na faculdade, que já tem 16 anos isso, que eu parei de comer carne, e era praticamente impossível achar um produto industrializado ou um restaurante que tivesse uma opção vegetariana, muito menos vegana. Mas hoje a gente já tem várias opções. Só que elas ainda têm um preço um pouco menos acessível que as outras. Então, o ideal é que a gente, dentro desse planejamento nutricional, faça um planejamento que a pessoa possa consumir os alimentos ou em casa, ou ela mesma preparar, para serem alimentos mais saudáveis e com custo mais baixo. E que novamente entrando no bolso, né? E que caibam no bolso. É caro, né? É bem mais caro, né, Laila? Muito mais caro. E aí a gente, dentro do planejamento nutricional, o que a gente tenta fazer é isso, é fazer um planejamento nutricional que caiba aí dentro do bolso e que, ao mesmo tempo,
E isso que é o mágico aí, que eu sempre falo com os meus alunos, é o mágico da gastronomia, o mágico da cozinha, é que a gente vai fazer um alimento que é mais barato e é mais saudável. Né? Quando a gente mesmo vai preparar esse alimento, ou às vezes alguma outra pessoa vai preparar para a gente. Então, é possível fazer essa dieta vegana sem ter esses produtos industrializados a todo momento e que seja de mais fácil acesso econômico. Uhum. Mas isso, na verdade, você acredita que é uma moda? Porque o que a gente tem visto é que cada ano tem aumentado, né, o número de pessoas que fala que é vegetariana ou vegana, né? Inclusive a própria indústria alimentícia aí se preocupando com o lançamento de produtos. Mas você acha que isso é uma moda? Porque imagina, só aqui no Brasil que não tem uma pesquisa específica para isso, mas que fala que de vegano devem ter, de vegetariano, 33%, mais ou menos, e que seriam 7 milhões só de vegano. Bom, eu acredito que existam as duas coisas. Tem essa tendência que eu vejo, como eu falei, desde a faculdade, né, que eu formei 15 anos atrás, já está fazendo 16 agora esse ano, eu vejo essa tendência aumentando, né? Então, existem as pessoas que estão comprometidas com isso, comprometidas com esse movimento, e esse movimento tem crescido. Agora, tem a indústria também que está se adaptando a isso e, às vezes, muitas vezes, aproveitando disso para colocar lá que é vegano e tentar vender mais, porque é um nicho de mercado que está crescendo muito. Então, acho que a indústria também está aproveitando disso para, né, para ter aí o seu mercado aumentando. Mas que esse movimento tanto da segunda sem carne, todo esse movimento do vegetarianismo, veganismo, ele tem crescido muito também nos últimos anos a gente teve muitos documentários mostrando aí como que é feito o abate dos animais, a gente tem hoje celular, tudo é filmado, vários documentários falando aí sobre como os animais são tratados nas granjas, nos locais de abate, como que a carne é um alimento que tem um alto impacto ambiental, tem uma baixa taxa de conversão. Então, as pessoas têm se conscientizado tanto pela ética animal, tanto pela parte ambiental, que é uma parte extremamente importante quando a gente fala do consumo de carne, né? Que a carne é um alimento aí que demanda muito do meio ambiente para ser produzido. Então, pelo aumento dessa demanda aí das pessoas se preocuparem com o meio ambiente, preocuparem com os animais, eu acho que é uma preocupação válida, né? E que tem ampliado aí, essa consciência tem ampliado, e o vegetarianismo e o veganismo têm acompanhado isso. Uhum. Agora, uma outra coisa. Eu li uma pesquisa aqui que 55% da população brasileira se tornaria vegana ou consumiria mais produtos veganos se tivesse no rótulo isso muito identificado para o consumidor. Você acha que ainda não, a indústria aqui no Brasil alimentícia ainda não está preparada para esse movimento, para essa filosofia? Eu acho que está começando, mas como a gente falou, os produtos ainda são muito inacessíveis do ponto de vista de preço. Então, os supermercados, né, alguns supermercados já têm isso, mas a gente vai no supermercado popular, a gente já não vê esses produtos, porque são produtos muito mais caros. Eu acho que a tendência é que isso chegue também nos produtos populares também, porque idealmente, a gente tem que ter esse acesso para toda a população, né? Não só para quem tem uma renda maior. Até porque, assim, mesmo quando a gente vai comprar, grão de bico, lentilha, essas coisas assim, elas têm um valor maior, né? Por exemplo, uma carne de soja em relação, né? Hoje não, porque a carne de boi está caríssima, né? Todo mundo está vendo aí desde o início da pandemia que só triplicou. Então, mas a carne de soja é uma carne que é um pouco mais cara do que o normal, né? E é complicado isso na hora de montar um cardápio para um país que tem aí 70%, 60%, né?
sobrevivendo com o salário mínimo, é muito complicado, né? É muito complicado. É o que a gente entra aí nos produtos industrializados versus a dieta artesanal. Se a gente for basear a dieta vegana nos produtos industrializados, ela fica praticamente inviável do ponto de vista econômico. Ainda mais a gente falando agora da situação de insegurança alimentar que o país entrou aí desde o início da pandemia, né? A gente tem aí quase 50% da população aí em algum estágio de insegurança alimentar. Então, a nossa prioridade aí como nutricionista é priorizar os alimentos aí in natura, como a gente falou, complementariedade proteica, e a gente trabalhar com alimentos que são, por exemplo, feijão, né? O feijão, se a gente juntar o arroz com o feijão, a gente tem complementariedade proteica, a gente tem ferro, né, no arroz com feijão, e é uma coisa que a gente tá esquecendo de consumir o arroz com feijão. Então, não só para veganos, vegetarianos, gente, Mas arroz com feijão é tudo de bom. O problema todo foi que o arroz teve aquele boom, né? Imagina. Então, assim, foi para 23, 24 reais o quilo, né? Uma coisa absurda. É um problema de insegurança alimentar que a gente entrou, né? Como eu já disse anteriormente, a gente está num cenário de muita insegurança alimentar no país, né? Quase 50% das pessoas estão nesse cenário de insegurança alimentar. Então, é uma questão que vai além da carne ou do vegetarianismo, né? O básico mesmo está sendo provido não está sendo provido para a população, então é muito complexo. Mas é só para a gente exemplificar que, por exemplo, a complementariedade proteica do arroz com feijão dá proteína de boa qualidade, dá ferro, e é um alimento tradicionalmente que não tem um valor tão elevado quanto um alimento industrializado. Você vai comprar uma lasanha para o seu almoço, uma lasanha industrializada, é mais cara do que você fazer o arroz com feijão e uma verdura, por exemplo, né? É verdade. Até porque o arroz com feijão é a comida típica brasileira de qualquer lugar do país, né? Essa a gente consegue identificar como sendo uma comida brasileira, né? Exatamente. E a nossa preocupação como nutricionista é essa. Muitas pessoas têm esquecido dessa tradição, que é uma tradição incrível, porque a gente tem aí uma quantidade boa de proteínas, a gente tem fibras, a gente tem fitoquímicos, a gente tem ferro dentro dessa combinação, né? Então, a nossa tradição alimentar é excelente, a gente precisa continuar. E para os veganos, ela é incrível. Uhum. E como é que você analisa o futuro em relação ao veganismo? Eu acho que essa tendência ela vai aumentar, né? Tanto pela parte ambiental, que a gente tem aí vários, saiu agora em todos os streamings aí, vários documentários falando dessa parte ambiental ligada à alimentação. A gente tem vários movimentos ligados, né, à alimentação e sustentabilidade. Eu sou coordenadora do movimento Slow Food aqui em Belo Horizonte, que a gente trabalha exclusivamente com a alimentação ligada à sustentabilidade, ligada ao meio ambiente. Então, essa consciência ligada ao meio ambiente dos animais, ela está só crescendo. Então, o vegetarianismo e o veganismo, eu não acredito que seja uma moda, acredito que seja uma tendência que está crescendo e que a gente, como nutricionista, a gente vê isso com bons olhos, porém, a gente precisa trabalhar aí com a população que é necessário uma intervenção nutricional, que a pessoa, se ela puder, né, estudar e procurar um nutricionista especializado. A gente está aí à disposição nas faculdades Kennedy, né? Na faculdade Kennedy a gente tem aí o nosso curso de nutrição, a gente tem nutricionistas aí especializados, a gente está à disposição, estou à disposição no meu Instagram, a Natália também, coordenadora, estamos todos à disposição para tirar dúvidas de quem quiser. Ok, então, obrigada pela sua participação aqui, Laila. Eu que agradeço. Grande abraço. Um abraço para você, uma ótima noite aí. Eu conversei com a Laila Rezende, que é nutricionista, que é mestre em ciência de alimentos pela UFMG, professora nos cursos de nutrição e gastronomia das faculdades Kennedy Promove, né? Porque ela veio falar um pouquinho para a gente sobre veganismo. Eu agradeço a participação de todas as pessoas que nos acompanharam. Lembrando que essa live ela fica salva aqui no IGTV do Instagram,
do Hoje em Dia. Você também pode assistir no canal do Hoje em Dia no YouTube ou então procurar lá no portal do jornal Hoje em Dia, que também vai estar lá. E aí você vai ter acesso não só às informações, mas a essa live também. Laila, muito, muito obrigada mesmo pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Estamos à disposição lá na Faculdade Kennedy, pessoal. E lembrando que Hoje em Dia ao Vivo tem o apoio das faculdades Kennedy e Promove. Uma ótima tarde para você, uma ótima noite. A gente volta na próxima semana, na segunda-feira. Tchau, tchau.